Olá, seja bem-vindo ao nosso tópico de hoje. Nas nossas conversas anteriores, a gente viu ali uma, uma implementação do modelo dimensional, falou um pouquinho do Data Warehouse clássico, e agora a gente vai entrar em um tema em que a gente vai entender por que esses modelos que na verdade são tão utilizados ainda, eles, eles precisam de uma evolução. Então, por que a gente deve migrar do Data Warehouse clássico? Os objetivos desse tópico que a gente vai ver é entender as principais limitações, né, do Data Warehouse convencional. A gente vai identificar aí os desafios que motivam a adoção de arquiteturas modernas, por que a gente precisa trocar, precisa evoluir. Reconhecer os benefícios chaves da nuvem e do desacoplamento. Isso é importante, questão do desacoplamento de componentes. E contextualizar os casos reais aí que ilustram essa migração. Então, uma revisão clássica do Data Warehouse, uma revisão rápida do Data Warehouse clássico, as limitações e a motivação de alteração. Então, a revisão rápida. A gente viu lá que os modelos do Data Warehouse tradicional surgiram ali, tiveram suas primeiras ideações ali na década de 80, implementação séria mesmo da década de 90. A gente falou das abordagens do Inman e do Kimball sobre o top-down e o bottom-up. A gente falou dos modelos de modelagem dimensional. A gente falou bastante de modelagem dimensional, fez até um exemplo ali, uma prática. E a gente entendeu que ele foi concebido para cargas em batch. Cargas em batch são cargas feitas em momentos específicos. Você pega um montante de dados e joga para o Data Warehouse. Não é uma coisa contínua, é feita em pedaços, a gente pode dizer assim, né? Aí começa a questão da necessidade da troca. Então a gente tinha ali a infraestrutura física limitada, faz todo sentido, né? Porque quando a gente tinha ali aquelas abordagens on-premise, ou seja, no local, a gente tem limitações. Até hoje a gente tem limitações quando a gente está falando de atualização de máquina, escalabilidade de máquina, a gente tem limitação, a gente então acaba tendo que comprar equipamento novo, aí a gente tem o custo do equipamento novo, o custo da implantação dos sistemas nesse equipamento novo, tem o custo de manutenção nesse equipamento. Então, isso já entra aqui na parte dos custos proibitivos. É caro manter isso tudo. A gente tem licença de banco de dados, de SGBD, a gente tem licença de sistema operacional, quando utilizado o sistema operacional com licença. A gente tem ali toda aquela camada de suporte que a gente precisa ter, então preciso pagar uma camada de suporte caso a gente precise. E mesmo assim a gente tem ineficiência, porque mesmo com toda essa abordagem, a máquina ainda tem uma limitação. Então a gente pode morrer nessa limitação. A gente pode só escalar até determinado ponto. Então é complicado toda essa questão aí de escalabilidade quando a gente está falando dos modelos tradicionais rodando em ambientes tradicionais, os ambientes on-premise. A gente tem essa dificuldade. Os custos ocultos, né? Tem, além dos custos que a gente vê, tem as questões ocultas que nem sempre são questões financeiras, mas é um custo que a gente tem. Por exemplo, modelo de investimento pesado, o CAPEX, na verdade, né? Então, lá, investimento inicial elevado e hardware e software que é sujeito a rápida desvalorização. Então, assim, a gente pode comprar equipamentos hoje, tanto de hardware quanto investir em softwares, que em 2, 3 anos aquilo se torna obsoleto e a gente tem que reinvestir tudo novamente, entendeu? Então, esse investimento que a gente fez primeiramente, ele é perdido, que muitas coisas não dão para serem reaproveitadas, né? Licenciamento, que eu já mencionei, aí equipe técnica especializada, então ele tem que ter um time de DBAs constante ali para monitorar aquele banco de dados, entender questões de performance, criar objetos, ver toda a questão do ETL, dos batches de atualização e tudo isso. E ciclo de atualização contínua, a gente nunca vai poder parar. Então, de 2 em 2 anos, de ano em ano, dependendo da carga de trabalho, a gente vai precisar sair trocando tudo. Desafios de performance. Tem a latência. Isso é um problema interessante quando a gente está falando de DW clássico, que é a latência, ou seja,
a gente sempre trabalha com informações defasadas. A gente nunca está trabalhando próximo do que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem cargas, quando a gente está falando, a gente tem cargas mensais, então a gente tem, em tese, informações só do mês passado para trás, né? O mais curto que a gente tem são cargas diárias, então a gente tem informação de ontem para trás, a gente não tem informação de hoje. Então essa latência aqui também é um ponto negativo do, do da House clássico. Os lotes noturnos, então geralmente o que acontece? Toda a parte de carga que a gente tem no House clássica, ele é feita à noite. Então toda aquela informação que a gente tem do dia, a gente não tem ela no nosso Data House. E aí à noite aquilo é trabalhado nas camadas de ETL da vida e jogado para o Data House. Então a gente está sempre trabalhando atrasado. Ah lá, isso força a questão de a gente não conseguir trabalhar em tempo real com ele. A gente sempre está trabalhando atrasado. E dependendo o modelo de negócio, isso pode ser crucial, ter informações rápidas ali, né? Ah lá, informações defasadas. E esse é um problema sério que a gente tem nos data warehouses clássicos, né? Então vamos lá. Outras situações que forçaram essa evolução. No passado, não tão passado assim, a gente tinha ali uma explosão de dados estruturados. A gente já falou um pouco sobre isso. O que são os dados estruturados? São informações baseadas em linhas e colunas, tipo uma tabela de Excel, que é muito semelhante a uma tabela de banco de dados. Então a gente tem as linhas e as colunas. A informação encontra-se estruturada nesse modelo. Então a gente sabe o que cada coisa significa, bastando olhar para ela. Aqui no presente a gente não tem mais isso, a gente tem dados semi-estruturados. Então a gente tem os famosos JSONs da vida aí, que é a informação, o modelo clássico de transferência de informação quando a gente está falando em API. A gente tem o XML, que é antigo. O XML já é antigo, mas ainda tem bastante coisa quando a gente vai ter intercomunicação entre sistemas que são feitas em XML. Questão de logs que crescem, sites de e-commerce, por exemplo, a gente tem toda a questão de caminho de cliques, onde a pessoa clicou, o que ela viu, que página que ela viu. Então isso tudo é registrado que pode ser utilizado para análise. Então isso daqui não casa diretamente com o modelo clássico, né? Que o modelo relacional precisa de dado estruturado, dado dentro da caixinha ali, certinho, organizadinho. Toda a questão dos sensores aqui, IoT e outras questões, a gente tem aí diversos sensores. A gente pode pegar de exemplo aí as cidades inteligentes. Então a gente tem vários sensores espalhados por toda a cidade. Esses sensores, eles estão gerando dados, só que eles não estão gerando dados nos formatos estruturados, eles estão gerando dados no modelo dele. Então a gente precisava e precisa de alguma forma encontrar uma forma de analisar esses dados também, né? Então a gente precisaria de uma coisa mais moderna. E a questão do Data Warehouse moderno, ele é mais flexível, então ele consegue contemplar toda essa gama aqui de situações. Então tem ali modelos que não são estruturados, tem informações oriundas de sensores, trabalha muito bem também com dados estruturados. Então ele é flexível com uma quantidade maior de informação que se tornou moderna no que a gente tem hoje, né? Advento de redes sociais. Então a gente não tem tempo, em tese, para alguns modelos de negócio, a gente não tem tempo de estruturar aquela informação para poder analisar. Então ela precisa ser analisada a partir do momento que ela vai chegando. Então, nesse quesito, os data warehouse modernos, eles são mais adaptáveis a essa situação, né? E a gente tem aí o benefício da mudança para a nuvem. O que a gente tem? Lembra que a gente tinha o problema de escala nos data warehouses clássicos? Então, se a gente precisasse de uma hora para outra de mais processamento para lidar com um conjunto de dados maior, a gente não tinha. A gente não tinha isso. A gente deveria primeiro atualizar o hardware,
tem uma equipe lá para atualizar o software, para conseguir fazer ali um aporte maior de processamento para essa máquina. Quando a gente está trabalhando de nuvem, a gente não tem isso. A gente tem as questões de escalas ali mais modernas. Então, a gente tem elasticidade, como a gente consegue aumentar o nosso poder de computação quando a gente está usando, quando a gente precisa, e diminuir quando a gente não precisa. E aí a gente tem a modalidade também do pay-as-you-go, que é, a gente não precisa, que nem a gente tinha ali as questões do CAPEX, a gente não precisa de um investimento alto no início, assim, da implantação. A gente pode ir pagando conforme o uso. Olha, eu não preciso usar esse mês, por exemplo. Então, eu não pago aquele mês que eu usei. Ao contrário do modelo anterior, que você pagava tudo no início e se você usasse ou não, teria pago. Essa questão aqui é importantíssima, a gente vai detalhar ela mais à frente, que é a questão do desacoplamento. Então, a gente conseguiu, nas arquiteturas modernas, aí, a gente consegue desacoplar o processamento do armazenamento. A gente não tinha isso no modelo clássico, era tudo junto. Então agora não, agora a gente pode armazenar os dados em um lugar e usar uma outra funcionalidade de processamento para trabalhar com esses dados. Então olha lá, a nuvem transforma os gastos de capitais, né, despesas operacionais, os recursos computacionais se ajustam ao tempo real e às necessidades analíticas. Então, se em determinado momento eu preciso de mais processamento, eu consigo adaptar aquilo para responder a essa demanda, né? E as organizações pagam apenas pelos recursos que estão sendo utilizados. Aquilo que eu não estou utilizando, eu não estou pagando. Elasticidade, capacidade sobre demanda, que foi tudo aquilo que a gente falou. Tem um exemplo legal, que eu tenho um amigo meu que trabalha em uma universidade, que essa universidade ela resolveu, já tem um tempo, colocar uma propaganda durante o programa da Eliana no SBT, que é a hora aos domingos. Então, no meio do programa tinha lá, a faculdade colocou uma propaganda no meio do programa. E após essa implantação aí dessa propaganda no meio do domingo à tarde, por exemplo, o nível de consulta no sistema, no site da faculdade era tão grande que derrubava o servidor. E o pessoal tinha uma estrutura on-premise. Então, qual foi a saída que eles tiveram? Não foi comprar equipamento, foi migrar a estrutura para a nuvem. Então, todo domingo, determinado horário, que eles sabiam, já tinham isso mapeado, os momentos que tinham mais pico. Então, todo domingo, a partir de meio-dia, eles escalavam aquela máquina e falaram, olha, do meio-dia até as 8 horas da noite, você vai trabalhar com X processamento, X quantidade de memória, para a gente conseguir conter o processamento e o nosso site não cair. Então isso foi feito e resolveu o problema. Então é um exemplo do que a gente tem aqui. Se a gente precisar de um poder computacional muito grande, das 7 da manhã às 11 da manhã, a gente consegue provisionar isso, então ele aumenta o poder de capacidade de processamento nesse horário. Depois que a gente não usa mais aquilo, ele diminui e a gente paga menos. Então a gente vai pagar mais realmente só durante aquele momento que a gente usou. Então isso aí permite drasticamente o custo que a gente tem não é barato, mas a gente reduz os custos que a gente tinha. Então essa frase aqui é interessante, olha, a elasticidade na nuvem elimina ou adivinha a capacidade dos ambientes tradicionais. Seu ambiente analítico responde organicamente às necessidades reais do negócio. Então é aquilo, se eu precisar eu uso mais, se eu não precisar eu fico usando aquilo que eu tenho necessidade para aquele momento. Então, esses são os principais motivos que a gente tem para fazer a mudança ali do Data Warehouse clássico para o Data Warehouse moderno. A gente vai entender como isso vai funcionar na prática e vai ser interessante também que a gente vai ver que a ideia do Data Warehouse clássico, da forma como ele organiza os dados para análise, ainda persiste, só que agora em um ambiente muito mais otimizado para consulta. Então, aguardo vocês na nossa próxima conversa. Até mais.